Fala aí, pessoal. Depois de muito tempo sem produzir nada aí pro meu canal relacionado aí à profissão dos oficiais de justiça pelo Brasil, achei até que nem ia fazer mais nenhum conteúdo. Mas aí depois de um longo tempo, talvez aí mais de 6 meses com certeza, tô indo aqui fazer uma diligência na zona rural. Resolvi gravar. Também fui inspirado, confesso que fui inspirado aí por uma discussão que ocorrida num grupo aí de oficiais de justiça aqui de Minas Gerais. Tive a inspiração de fazer esse vídeo. O que me inspirou foi o seguinte assunto, pessoal. Você considera que a profissão de oficial de justiça ela exige aí complexidade? É uma profissão complexa no sentido aí do que você desempenha no seu serviço? No mundo jurídico, existe aí complexidade na nossa atuação? Gostaria da opinião de vocês. Eu acho aí que talvez seja um debate eu vou dar a minha opinião. No grupo lá do WhatsApp que gerou esse conteúdo, teve lá um oficial de justiça daqui de Minas Gerais que ele colocou lá textualmente que a nossa profissão não é complexa. Ele colocou genericamente, inicialmente, dizendo assim que o que dava a entender que era uma profissão assim, que o oficial de justiça, ele não falou isso, tá? Não vou ser aí injusto, mas da maneira como ele colocou que a nossa atividade em síntese não é complexa, o nosso trabalho, uma pessoa lendo aquilo, ela pode ter várias interpretações. Uma das interpretações que eu tive, e depois ele ficou bravo, né, é que dizendo lá que eu interpreto tudo errado, é que a nossa profissão, afinal de contas, somos aí entregadores de papel. A gente só faz isso. Fazendo um parênteses, esse oficial de justiça, depois ele corrigiu lá o texto dele, devido aí à repercussão. Talvez ele caiu em si, né? Ele colocou um parênteses lá, que a nossa atividade não é complexa, e ele botou entre parênteses, se referindo lá a atos de comunicação. Ou seja, somos aí entregadores de papel quando fazemos atos de comunicação. Porque se a nossa atividade não é complexa, eu entendo que o que ele quis dizer é que somos meros entregadores de papel. Olha, você aí que está estudando aí para concurso público e que pensa aí no seu radar, ou tem como seu objetivo mesmo principal ser oficial de justiça, saiba que a nossa atividade é uma atividade de extremos. Existe complexidade a todo momento. É óbvio que realmente talvez aí você fazendo atos de comunicação, um exemplo, intimar, talvez seja a comunicação que fazemos mais simples
e até meio que sem sentido. Você vai comunicar uma pessoa, intimar uma pessoa, sai um mandado de intimação comunicando a pessoa do fim do processo. Aí geralmente, né, quando pegamos essa intimação, ainda somos recebidos pela parte com certa rispidez, eu diria, ignorância, um pouco de grosseria, no seguinte sentido: você chega lá com essa intimação, fulano, estou com uma intimação, né, intimando o senhor de que o processo teve fim e que foi arquivado. Geralmente a pessoa, ela te recebe com surpresa, fala: vem cá, isso não acabou não? Pensei que já tinha acabado. Meu Deus, achei que tinha acabado. Quer dizer, uma coisa simples, a mais simples, se torna aí num ato desagradável às vezes para nós oficiais de justiça, porque acaba que a gente recebe aquela carga de sentimentos ali, de discordância, em achar que, meu Deus, já é a milésima vez que vocês vêm me procurar e não acabou, achei que tinha acabado, o advogado falou que tinha acabado tudo. Mas esse mero ato de comunicação, que é o mais simples de todos, que determina lá o arquivamento de processo, ele vira aí um pandemônio. Se você tiver num dia ruim e a pessoa te responder de repente aí de uma maneira mais atravessada, você pode ser como espelho, né, e devolver, né? Somos humanos, né? Pode acontecer. Mas eu estava dizendo que a nossa profissão, eu considero, a minha opinião, é de extremos. Existe desde esse ato mais simples, que é a comunicação do fim de um processo, até um ato muito complexo, que exige aí pensamento, estudo, aconselhamento com colegas mais experientes, até com o próprio sindicato, pessoal. Sim, existem atos assim. Nós lidamos com direitos individuais resguardados aí as 7 chaves pela Constituição. E saiba de uma coisa: se você errar, você vai responder por isso. E é natural que isso aconteça. Você vai errar. Lembrem-se que eu sempre falo isso. Quando você vai cumprir um mandado, a outra parte, ela sempre tem um advogado. E tem que ter mesmo. Vamos supor, você está lá com um mandado de busca e apreensão, acompanhado lá por uma das partes, pela parte autora. O juiz determinou que o advogado acompanha a diligência, a parte acompanha a diligência, e a parte que te acompanha, que acompanha o oficial de justiça, ela acredita que ela está com 100% de razão. Mas muitas das vezes, quando chegamos na diligência, ou quando pegamos o mandado, percebemos que existem ali uma série de cascas de banana, armadilhas, que se o oficial de justiça não ficar muito atento, ele pode aí praticar até um crime, responder administrativamente. Portanto, a nossa atividade é sim muito complexa. Ela envolve aí uma gama talvez infinita de determinações judiciais que podem aí ocorrer, né? A ordem podem vir de milhares de maneiras, de forma que você tendo conhecimento jurídico, mesmo assim você ficará em dúvida sobre como cumprir o ato. Talvez esse colega que falou sobre complexidade, de não julgar que a nossa função não é complexa,
Talvez ele tenha lá na cabeça dele, que pra mim tá errado, de que complexa no mundo jurídico seria aí a defesa de uma tese no plenário do júri, ou mesmo ali uma tese fazendo ali a sua petição ali no escritório, cercado ali de livros, de hoje consulta da internet. Talvez ele tenha esse pensamento, pelo fato de nossa profissão ser 98% a prática aí do ato jurídico, da ordem judicial, ao pé da letra ali, na rua, fazendo acontecer a justiça. Talvez ele acredite, eu creio que ele, talvez vendo esse vídeo, ele, não sei se reveja, mas a nossa atividade, eu diria que é muito complexa. Você vai viver aí num verdadeiro se vira nos 30 jurídico. Você vai ter que decidir rápido, você vai ter que ter ali aconselhamento constante. Quando eu cheguei na comarca aqui, eu tinha aí, sei lá, 1 ano de oficial de justiça. Me lembro como se fosse hoje. Um mandado lá de busca e apreensão de um item industrial lá, uma peça de imóveis. Sei lá, o mandado envolvia uma série de questões. Você teria que buscar a peça, a ver se era essa peça, avaliar ali a questão da inviolabilidade de domicílio, pessoa jurídica, um montão de coisa. E eu me lembro que uma oficiala devia ter já os seus 25 anos de serviço, não os seus 20, vou botar os seus 20 anos de serviço. E eu fui o oficial companheiro dela nessa diligência. Me lembro como se fosse hoje. Uma pessoa com 20 anos de serviço, com bacharel em direito, e ela veio me perguntar: vem cá, Alessandro, como que nós vamos fazer isso? Naquele dia quase que eu sentei e assim, lamentei. Eu falei: meu Deus, ela está me perguntando isso depois de tanto tempo de profissão. Eu que deveria perguntar isso para ela. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: mesmo aí com você possuindo direito, o curso de direito, você tendo vasta experiência. Estou chegando aqui numa zona rural, pessoal. Aquela ali é a Serra da Onça. Muito bonito aqui o local. Mas mesmo você tendo essa experiência na profissão, você sendo bacharel em direito, você vai se deparar com situações que você vai ter que recorrer a várias pessoas, a doutrina do oficialato de justiça, ou a mesma doutrina do direito. E mesmo assim, tem colegas, eu faço isso muito pouco, porque eu acho assim, quando você pega um mandado, você tem dúvida no seu cumprimento, você pergunta aos colegas e eles têm dúvida, não se consegue chegar a uma solução do que deve ser feito. Na dúvida, a regra e a experiência que eu tenho é que você devolva e peça orientações, ao magistrado sobre como cumprir aquela ordem. Nesse caso, você deve recuar. Você nunca deve aí cumprir ali o mandado ao pé da letra, porque os mandados, muitas das vezes, eles são redigidos por estagiários, por assessores, por pessoal da secretaria, pessoas que não têm a vivência prática de como aquela ordem ela poderá acontecer e o que ela vai acarretar se de repente estiver ali com alguma vírgula errada naquele mandado. O oficial de justiça, que é o ponta de lança, ele vai sofrer as consequências. Portanto, eu acredito assim piamente que a nossa função é uma função muito complexa,
Você vai ter que ser assistente social, psicólogo, policial, né? Comissário de menor. Assim, nós somos um verdadeiro canivete suíço. E é bom que você tenha o curso de Direito, tá? Aqui em Minas Gerais, me parece que aí talvez seja o único estado aí do Brasil que o ingresso aí na carreira de oficial de justiça seja apenas o nível médio, seja suficiente. Agora eu pergunto a vocês: uma pessoa aí com nível médio, ela tá apta a ser oficial de justiça? Olha, pelo nosso concurso aqui, está apta. De 12 oficiais aqui que nós somos aqui na minha comarca, por exemplo, é uma comarca média. De 12, 11 são bacharéis em Direito e apenas um colega que ele não possui o curso aí superior em Direito, mas ele se lamenta, pelo menos já vi algumas vezes ele se lamentar de o quanto ele tem dúvida sobre o cumprimento das ordens, pelo fato de não ter direito. Portanto, e temos, né, vários advogados, né, oficiais de justiça, né, que largam a advocacia e passam a atuar como oficial de justiça. Eu sei que, queria eu que fôssemos meros entregadores de papel. Queria eu que a nossa função fosse assim. Aí talvez eu concordaria. Mas a nossa profissão, ela exige sim um conhecimento jurídico aí necessário para que você desempenhe a função, que você conheça os princípios do direito, princípio da dignidade da pessoa humana. Essencial na nossa profissão. Um exemplo: mandado de despejo. Vocês consideram que um mandado de despejo é apenas ir lá despejar a pessoa? Não. Você tem que observar a dignidade da pessoa humana. E você vai ter que fazer uma avaliação sobre isso. E de repente informar alguma situação ao magistrado. Você não pode despejar uma pessoa e deixar ela no meio da rua. Isso não existe. A complexidade na nossa função, ela exige, então, finalizando, um conhecimento jurídico. Mas esse conhecimento jurídico, ele jamais pode ser despido aí da prática, do acontecimento ali, da situação. Não adianta você ter só o conhecimento jurídico. Tanto é que muitas pessoas, assessores, pessoal de apoio, né, da secretaria, que eles acham que uma ordem contida no mandado, ela deve ser cumprida, né, sem você pestanejar. Mas não cumpra. Se existir ali alguma coisa ali que na prática acontecerá e que não escapou aos olhos dessas pessoas, que esse colega julga que, por desenvolverem, na visão dele, uma complexidade jurídica, eles julgam que está certo, mas na prática apenas o oficial de justiça, o ponta de lança, o soldado da justiça que trabalha em campo, nós somos aí, nós somos o paraquedista, o cavaleiro da justiça. Somos nós aqui que estamos aqui em campo. E você nunca sabe o que vai acontecer numa diligência, o que você vai ser demandado. Algum direito você poderá estar aí ferindo, né? Se você não observar muito bem o que está escrito no mandado, se aquilo realmente é possível de ser feito. Se o mandado
ele não viola direitos. E essa avaliação, ela só é possível de uma pessoa assim muito treinada, muito sensível e com conhecimento jurídico. Essa é a minha posição sobre o assunto. Se você chegou até aqui, né, o colega oficial que chegou até aqui, até esse vídeo, o vídeo aí foi longo, deixe o seu like, se inscreva se for do seu interesse. Eu também possuo o Instagram, Boas Diligências, sei lá, é tanta coisa que eu tenho, TikTok, Justiça em Duas Rodas, né, o canal. Vocês podem deixar os comentários de vocês. Estou aqui chegando aqui numa localidade rural. Aqui não pega nem telefone. Aconteceu alguma coisa aqui, Deus me livre. Estou aí apenas contando aí com a proteção de Deus. Bom, fiquem com Deus aí, pessoal. Um abraço.